meu nome é Luciana, eu sou membro da comunidade católica Shalom, né? Então nós temos aqui a comunidade Shalom aqui em Guará. Eu sou membro da comunidade de Aliança. Então eu vou partilhar um pouquinho com vocês nesse retiro que tem como tema o que, gente? Que eu já esqueci. Não, tá muito devagar, pelo amor de Deus. Tá o quê? Qual é o tema? Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. E quem saiu de casa hoje para não ser liberto? Levanta a mão. Graças a Deus. Todos nós saímos de casa hoje para sermos libertas. Chegarmos na nossa casa, na nossa realidade pessoal, libertas pela graça de Deus. E a libertação, minhas irmãs, não vou enganar vocês, ela acontece todos os dias. Hoje é um start de Deus na nossa vida. Aquelas que tiveram coragem de fazer inscrição, aquelas que não tiveram coragem de vir sozinhas, né, chamar as amigas, e aí elas aceitaram, né, aquelas que foram empurradas, aquelas que foram, não, mas eu vim enganar, o que eu estou fazendo aqui? Todas nós que estamos aqui, fomos escolhidas pelo Senhor para proclamar o nome dele nas nossas vidas, no resto das nossas vidas. Porque Deus já agiu em nós, Ele já nos tocou, Ele já nos chamou. Eu já fugi dele, já tive essa, né? Você já teve essa oportunidade de fugir de Deus? Ou só eu? Não? Pode falar, gente, todo mundo aqui está no meu barco, fica tranquilo. Todo pecador. Todos nós já tivemos a oportunidade de cair, de errar, até mesmo porque a irmã foi colocando isso para nós, né? É o pecado original, né? Adão e Eva. Então, lá no pecado original, nós ganhamos uma herança. E essa herança, ela é uma herança de luta, todos os dias. Lutarmos contra as nossas dores, lutarmos contra o pecado, lutarmos contra a falta de empatia, lutarmos contra aquilo que está dentro de nós, lutarmos contra aquilo que está dentro do outro, porque assim como nós somos pecadores, também o outro é, né? Parabéns para nós, porque nós acabamos de descobrir isso. Porque as feridas que eu causo, ou as feridas que me causaram, as pessoas que causaram essa ferida em nós, as pessoas que atrapalharam, causaram feridas em nós, são iguais a nós, também pecadoras, e são também, assim como nós somos capazes, elas foram capazes de nos ferir, também nós somos capazes de ferir o outro. Então, o primeiro passo para a libertação. Então, nesse tema que nós vamos tocar a libertação das dores emocionais. Das dores emocionais. Quem é que nunca teve aquela dorzinha emocional? Principalmente nós mulheres. Pra quê, né? Quem foi o primeiro a dar o passo lá? A dona estava lá de boa. Assim, eu acho que não ia pensar, né? Como todo homem ia pensar muito. Nossa, a serpente está falando umas coisas, eu vou pensar se vale a pena ou não, né? Porque o homem é estratégico. A mulher é emocional. É mesmo. Dialogou com a serpente Eva. E aí todos nós, né, estamos aí com a nossa herança. Graças a Deus. Porque Deus permitiu. Porque Deus quis, né? Então, claro, Deus não quis o pecado, mas porque Deus nos permitiu. Porque Ele nos ama. Antes de nós escolhermos, Deus dizia, antes de Deus nos falar, vou dar ao homem a liberdade também, Ele viu que era bom nos dar a liberdade, porque Ele nos amou primeiro. Então, tudo aquilo que eu vou falando para vocês peguem aí na mão de vocês e guardem no bolso, certo? Vocês têm bolso? Tem? Pronto, guarda no teu bolso. Não trouxe, não tem bolso não, você não estou muito vestido, muito bonita, eu não quero nada de bolso, né? Bota na sua bolsa que você deve trazer, né? Alguma coisa aí você tem. Se não, você bota na bolsa do irmão, né? Para que ele guarde para você até que você vá para casa. Por quê? Porque a nossa cura, a nossa libertação não é somente para nós. A nossa cura, a nossa libertação é para o outro. Olha como é que vocês são espertas. Para o outro. Porque numa cura e libertação, no caminho de cura e libertação, nós seguimos os passos de Jesus.
E o que Jesus fez? Se deu até o fim. Para quem? Para Ele mesmo? Para o outro. Quem é o outro? Para mim. Para nós. Então, entendermos a cura é entendermos que seguimos os passos de Cristo. Porém, o Senhor nos prometeu essa libertação. Ele nos prometeu este amor eterno e divino. Ele nos prometeu. E à medida que nós fomos vivendo, nós fomos crescendo, nós fomos descobrindo que esse amor, né? Você também tem outros amores, né? Outras pessoas que amaram para a pessoa do seu lado. Você é capaz de amar? Ou então te esperar, você é capaz de amar. Porque a pessoa fica assim, né? Ah, eu acho que não. Você, diz para ela. Você é capaz de amar. Todos nós somos capazes de amar. Mas o amor também fere, porque nós não somos perfeitos. Primeiro passo, primeira coisa aí que você vai guardar no seu bolso. Pega aí a sua mão, bota aí. Nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito. Guarda aí no bolso. Pronto. Isso não é muleta, viu, gente? É só para guardar no bolso para eu lembrar, né? Porém, aí eu guardo aqui também. O outro não é perfeito. Isso é bom também, que vai ficar do lado, né? Quando eu não sou perfeita, Senhor, eu vou errar mesmo, né? Eu caí, ela me justifica, mas o outro que me fez cair também não é perfeito. E aí, todos nós precisamos buscar a vontade de Deus e o querer de Deus. A libertação vem do Senhor, o Senhor das nossas vidas, que prometeu a nós vida eterna. Toda a cura, toda a libertação também é para eu lembrar de que o meu lugar não é aqui. O meu lugar é no céu. Diante de todas as dores que eu reconheço e que eu conheço em mim, eu entendo tudo aquilo que eu vivo hoje. Eu preciso dizer, este reino, o Senhor dizia, este reino não é meu. O meu reino é o reino dos céus. Então, o primeiro passo adiante, mais um passo adiante daquilo que nós vamos entendendo como cura, como libertação, é eu entender que tudo aquilo que me acontece não é maior do que a glória que me será manifestada. Já diz São Paulo. As dores do tempo presente não são maiores do que a dor daquilo, do que o amor que Deus tem para nós. Não é maior do que a glória futura que nos será manifestada. O conhecimento de Jesus e o entendimento de que Ele me ama e que Ele permite que às vezes as coisas acontecem na minha vida e eu compreendo que aquela dor eu preciso transformar em amor para que eu leve para o céu, gente, já é a glória de Deus. Já é o amor pleno. Nada se compara à glória futura que me será manifestada. Nada se compara à glória futura que me será manifestada. Pronto. Eu já entendi que eu não sou perfeito, o outro também. Mas eu também compreendi que nada se compara àquilo que Deus prometeu para mim. Quando nós vamos falar, né, antes de vir para cá, eu rezava por vocês, né? Rezar por mim também, porque nós vou falar com um monte de gente que eu não sei quem é, né? Mas agora a gente já está veste, já se conhece, já sabe, né? De onde eu vim, né? Aquelas paradas todas já são meio que amiga aí, né? Eu rezava e Deus me falava muito de uma história, né? Me fazia lembrar de uma história. A história é de uma mulher, que vocês vão saber, né? Alguns de nós já vai lembrar lá no meio do caminho. Mas eu vou falar um pouco da história dessa mulher. Essa mulher, ela quando era criança, né, a mãe dela sofreu muito. A mãe dela tinha 5 filhos, né, teve 4 gestações, além das irmãs que ela já tinha. Teve 4 gestações, as últimas. E nessas 4 gestações, todos os filhos dela morreram. Todos, da mesma doença. E essa pessoa foi a 5ª, né, gestação. E não foi diferente, né, a não ser o fato dela não ter morrido. Ou seja, todos sofreram.
sofrimento dos irmãos que morreram antes, ela passou. Essa mulher, a mãe, ela rezava por essa filha e pedia que essa filha sobrevivesse. Mas, Senhor, ela dizia, tem piedade dessa pobre menina. Tem piedade, porque essa daí só sofre. Ainda, ela foi um dos traumas, né? O trauma já nasceu, né? Para todos nós, né? E aí, um dos traumas. Ela, com uma determinada idade, não conseguia mamar na mãe. E a mãe tinha que levar todos os dias ela para uma ama de leite, para ela ficar lá mamando. E essa ama de leite morava 2 horas da sua casa. Aí usando a imaginação também, gente, vamos aí, né? 2 horas da casa dela. E às vezes esse processo demorou durante 1 ano. E aí quando ela se apegou à ama de leite, claro, né, diante da história, quando ela voltou para casa, não precisava mais mamar nessa ama de leite, ela rejeitou a mãe, porque ela se sentia também afastada da ama de leite. Então ela ficou no limbo ali, tipo, você não estou nem lá nem cá, né? Rejeitou profundamente a mãe. Ela amava as irmãs, e as irmãs mais velhas foram embora de repente. Não, foi embora, sem avisar, sem aviso prévio, entendeu? Foram embora da casa dela. E foi mais um trauma, o trauma do abandono. Depois, com alguns anos depois, a mãe ficou doente e morreu. E ela ficou com o pai, com algumas irmãs. As irmãs foram embora depois que a mãe morreu. E ali ela sofreu um dos grandes traumas da vida dela. Ela não tinha mais a referência. Depois, com um determinado tempo, o pai colocou ela no colégio interno. E aí os colégios, às vezes ela não ficava bem no colégio, né? Ela, nesse movimento de entra e sai, porque ela era uma pessoa muito doente, né, pela própria idade, ela passou por 8 colégios, né? Meio que entrava, depois ficava mal, saía, né? E aí ela queria muito fazer a comunhão, porque ela tinha um grande amor por Jesus Cristo. Mas ela também se sentiu rejeitada, não amada. Porque a madre lá falou para ela, a irmã falou para ela que ela não podia fazer a primeira comunhão, porque faltavam 2 dias para ela ter idade para fazer a primeira comunhão. Você está pensando, você está usando a imaginação? Você fala assim, a história é só do outro. Mas imagina aí, coisas que na nossa vida também vão acontecendo. Né? Lá, o ser deixado, o ser rejeitado, o tentar e não conseguir, o gostar de um lugar, querer ficar naquela escola e de repente ficar doente de sair de lá, ser o diferentão. Em várias situações, a gente vai levando para a nossa casa. Né? Então, ela fez a primeira comunhão nesse colégio interno, porém ela queria muito ficar ali, né, naquele colégio, mas ela adoeceu de novo. Né? E aí ela voltou para casa. Depois de um tempo, né, em um dos natais, e ela era mais nova, então ela era a queridinha, a mimada, né? E aí depois de alguns natais, né, e um último Natal que ela passou em casa, diante dos pais, diante do pai, da irmã, né, ela sempre ganhava presente, porque ninguém mais ganhava, né? Ela ganhava presente. E aí um dia ela ganhou esse presente, estava todo feliz, ela ia ganhar o presente, e ela escutou, meio que atrás da porta, ou descendo da escada, o pai e a irmã dizendo, graças a Deus, porque é o último Natal que a gente vai dar presente para ela, porque daí, enfim, ela vai crescer, né? E aí ela percebeu que ela era uma infantil, uma criança, né? E que provavelmente já tinha passado até na idade que era presente, mas voltava dando, né? Presente para ela. Enfim, ela sofreu um grande trauma, porque ali ela teve o start da vida, que nem tudo era tão bom assim, que ela realmente precisava crescer, e ela se sentiu rejeitada, sabia que ela era amada, mas se sentiu rejeitada. Você já sabe quem é essa pessoa? Quem é essa grande traumática? Doutora da Igreja Santa Teresinha, do Menino Jesus. Por que talvez Deus tenha me feito lembrar dessa história de Santa Teresinha? Porque nada se compara à glória futura que nos será manifestada. Muitas vezes situações nos são causadas porque a gente nem sabe. É a vida acontecendo, né? Como diz os psicólogos, né? É a vida acontecendo. É quando a gente olha para um paciente ou vê alguma realidade e fala assim, olha, é tanta coisa, mas vai fazer o quê? Abrir o céu, abrir o mar para a pessoa passar? Não, é a vida acontecendo, a vida dela acontecendo.
Quantas vezes nós queremos tirar as dores, né, dos filhos que o pai deixou, de situações que quantas vezes pessoas, né, situações que nós vivemos, principalmente nós que somos mulheres. Quantas realidades nós passamos? Quantas lutas nós passamos? Quantos sims várias vezes nós demos para situações que nos magoaram? Quantas vezes nós voltamos atrás? De repente vem um start igual a Santa Teresinha teve, né? Aí de repente alguém fala assim, então, mas aí eu te amo, mas é muito infantil, né? Não foi isso que aconteceu para ela, mas eu não te amo, né? Ou eu não quero, ou eu não acho que tem que ser assim, ou de repente eu descubro alguma coisa na minha família, na minha casa, com os meus filhos. É a vida acontecendo. E Deus me fez lembrar, e eu pedi a Deus a graça, né, de entender por que Ele me fazia lembrar de Santa Teresinha. Porque não tem como a gente falar de curas emocionais sem falar dos traumas que nós vivemos. Cura das emoções é a cura de nós mesmos. Não é a mudança, não é um apagar, não existe uma borracha que apague a nossa vida. Não existe uma borracha que apague as nossas dores. Mas existem as marcas que se configuram as marcas de Cristo. As marcas da nossa vida que se configuram as marcas de Cristo. Pega aí a sua mão. As marcas da minha vida são para ser configuradas as marcas de Cristo. As chagas de Cristo. Guarda no bolso, é uma coisa muito boa. Aí para você. Meus irmãos, o convite à vida de oração, o convite à vida, à cura, o convite à libertação, é um convite a configurar a minha mente e o meu coração, as marcas de Cristo. Nós não vamos conseguir, a irmã está aqui, né? A comunidade anuncia, vai continuar anunciando, viu gente? A comunidade Shalom vai continuar dizendo Shalom para todo mundo, né? Trazendo aí a paz. Mas nós não vamos conseguir tirar as dores, porque elas não devem ser tiradas. Elas devem ser vividas e unidas à dor de Cristo, às chagas de Cristo. Aonde está a minha libertação? Aonde? Olha ali para onde está. Na cruz de Cristo. Ali está a minha libertação, ali está a minha cura. Lá está a minha libertação e a minha cura. E a minha compreensão, quem vai dar é o Espírito de Deus. É muito importante nós compreendermos isso para dar passos de cura e libertação. Santa Teresinha compreendeu isso. A duras penas, né? Depois de um tempo, tantas coisas vividas, tantas coisas passadas, e foi ainda para o Carmelo, né? E ainda passou muitas realidades ali no Carmelo. Não vou descer aqui na vida de Santa Teresinha, que nem vai dar tempo, né? Mas passou muitas coisas, muitas realidades. E muitos teólogos, e quando você vai ler a História de uma Alma, enfim, outros livros de Santa Teresinha, vou citar alguns livros, vou citar, né? Que é a Palavra de Deus, mas a história de a vida dela, ela fala tão belamente da cruz, fala tão belo da dor que ela viveu, que alguns chamam ela de a louca da igreja, né? Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu quando entrei, a primeira coisa, não, a Santa Teresinha é um nível muito elevado para mim. A dor dela, as situações que ela viveu, esse com outros santos, é muito elevado para mim. Meus irmãos, as dores que nós vivemos e o que aquela dor me causa é muito elevado para nós. Nós não vamos conseguir sozinhos. O Senhor não estava esperando, irmão, eu vim aqui falar aqui, né? Eu vou curar, né? Nós não vamos conseguir sozinhos. Só conseguimos a cura das nossas dores, da nossa libertação na cruz de Cristo. E ali Cristo amou, sofreu, amou, libertou e perdoou. Esses são passos que nós precisamos dar para essa libertação, para essa cura. A busca que nós hoje estamos e que o mundo nos apresenta é uma busca egocêntrica da minha liberdade, do meu querer, da minha rede social, da minha casa, da minha família, da minha realidade financeira, só meu. Só meu. E aí, à medida que nós vamos nos enchendo de nós,
né? Que é o hedonismo de hoje, que o mundo vai apresentando, nos enchendo de nós vamos nos adoecendo. Nós vamos adoecendo as pessoas que estão ao nosso lado. Quem de nós não conhece alguém que está doente e que adoece nós também? Nos adoece. Quem não conhece alguém assim, né? Levanta a mão. Todos nós. É por quê? Porque eu começo a viver da minha dor, começo a viver do meu amor, começo a viver da minha história, daquilo que eu quero, daquilo que aconteceu comigo. Você não tem que viver disso? Sim, isso precisa ser. Eu preciso trazer isso para mim também. Porque isso é a minha realidade, é a minha vida. É o meu passado, né? É o que passou. Eu preciso. Mas, mira lá quem te mira. Olha quem te olha. Olha quem te olha. E quando você voltar na sua dor, e quando você voltar naquela realidade, ou quando, pode ser ontem, ou pode ser lá no passado, eu não vou comigo, não vou sozinho. Vai comigo quem me pode curar, vai comigo quem me pode salvar. Os sacramentos da cruz de Cristo é o meu lugar. Vai comigo quem me pode curar, vai comigo quem me pode salvar. A cura também se dá em reordenar a minha dor para o amor. A cura também se dá em reordenar a minha dor para o amor. A gente na comunidade Shalom, ela tem um caminho, né, que é um caminho de Horta do Amores, que é um caminho que vai vários cursos, e um deles é o Fio de Ouro, né, que faz com que nos motiva a pegar aquela costura da nossa vida, aquela realidade da nossa vida que está rasa, e transformar tudo isso no querer de Deus, na vontade de Deus, e descobrir que aquela dor que eu vivi, ou que Ele permitiu que eu vivesse, foi uma dor de amor, para nos configurar a Ele. Nos configurar a Ele. Segura aí na sua mão e toca no irmão do lado para ele não dormir. Pode ser que ele durma, né? Você toca aí. A cura também se dá em reordenar a minha vida para o amor. A cura também se dá em reordenar a minha dor para o amor. Tem uma palavra em Ezequiel que eu vou ler com vocês, tá bom? Ezequiel 47. De 1 a 12. Vou ler no livro que é maior a letra do que lá. Conduziu-me então à entrada do templo. Eis que as águas jorravam sobre o limiar do edifício, em direção ao oriente. Essas águas escorriam por baixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Fez-me sair pela porta do norte e contornar o templo do lado de fora até o pórtico exterior oriental. Eu vi a água brotar do lado. O homem foi para o oriente com uma corda na mão e mediu 1000 côvados. A seguir, fez-me passar na água que me chegou até os tornozelos. Esse daqui é uma condução, né? O homem que foi conduzir o servo de Deus, né? O servo até um local. E aí ele fez com que ele desse a volta no templo, né? E a gente vai fazer uma análise disso com a cura. E aí ele chegou no local onde a água chegava até os tornozelos. Deus quer mais. Dentro disso, o que você viveu até agora, está aí no teu tornozelo, tá bom? Você na cura chegou até no tornozelo, tá bom? Vamos, gente. Quem é mãe, eu sei que grita com os filhos aí, que já grita com os outros, eu não sou dessas. Sim ou não? Tá bom até o tornozelo? Não. Com força de mulher, tá bom até o tornozelo? Não. Ave Maria.
Mediu ainda 1000 côvados e me fez atravessar a água que me subia até os joelhos. Tá bom até o joelho? Não. Mediu, enfim, 1000 côvados e era uma torrente que eu não podia atravessar. De tal modo as águas tinham crescido. Porque se Deus nos chama nas nossas dores, nas nossas feridas, a caminhar com Ele, o negócio começa assim, até o joelho, até o tornozelo. E aí, muitas vezes, o que eu faço? Eu corro e vou embora. E a cura não acontece. E aquela dor não vai embora. Daí, eu volto para o relacionamento tóxico, eu volto para as manias que vão me levar a cair um pouco mais na depressão. Eu volto para os livros, eu volto para as redes sociais, para os amigos, eu volto a buscar coisas que não vão me levar a lugar nenhum, a não ser a mim adoecer. Isso aqui é básico, Virginia, é básico. Porque na vida de cada um de nós sabemos o que nos limita. E aí Deus, na coragem, e muitas vezes na fé, gente, porque o negócio, entendeu? A gente não é capaz. Nós não somos capazes. Nós precisamos entender que nosso reino não é aqui, nosso reino é no céu. E quem pode nos ajudar a chegar no céu? Jesus. Quem pode nos ajudar a chegar no céu? Jesus. Vocês já choraram em casa bem forte, assim, com uma situação bem forte? Solução ali no travesseiro? Já? Ou só eu? Só eu, irmã? Não, né? Só eu. E foi bem alto, né? E aí eu digo para vocês, quem é que pode nos levar para o céu? Jesus. 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 As nossas dores nós devemos viver na mesma intensidade que o nosso amor. Mas por quê? Porque eu preciso reconhecer que a minha cruz vai me levar para o céu. Porque senão Jesus tinha morrido e ficado na cruz. Não era não? Para quê? Eu vou para mim ressuscitar, eu tenho que acreditar naquilo que virá depois da cruz. Então, para que eu fique curada e para que eu consiga lidar com as dores que hoje eu vivo, eu preciso acreditar, ter fé. E aí mais um passo, vou até o joelho. Pronto, já estou no lugar que eu não estou sabendo onde é, mas eu acho que eu vou voltar. Vale a pena? Não vale. E aí, aqui, na palavra de Deus, vai dizendo que este homem foi conduzido a um lugar, a um local, que ele não conseguia mais controlar o corpo dele. Não conseguia, dava aqui no pescoço, ele não conseguia ter controle. Meus irmãos, minhas irmãs, eu falo meus irmãos, que eu prego sempre para muita gente, né? Então não é só homem, não. Minhas irmãs, Deus quer que nós não tenhamos mais o controle da nossa vida. Que Ele esteja nas mãos dele. Eu, quando entrei na comunidade, eu já vou terminar aqui a palavra para a gente adorar o Senhor. Mas quando eu entrei na comunidade, eu vinha de uma situação muito difícil. Eu era muito jovem, né? E aí eu morei, meu pai era uma pessoa que fazia estrada, né? Trabalhava em terraplanagem. Então nós moramos em vários estados, né? Foram, acho que 8 estados, mais 15 cidades, em vários lugares. E aí ele veio fazer a publicação da Fernão Dias e a gente veio morar aqui. Moramos em Pouso Alegre e depois moramos aqui, em Lorena. E aí eu conheci a Deus, amei Jesus. E eu, enfim, tinha 17 anos na época, né? E eu falei assim, nossa, meu Deus, eu quero mesmo. É isso que eu quero. Meu irmão me levou para a igreja, né? Meu irmão sempre foi, né? Para quem não conhece meu irmão, é o Evandro Brum, né? Eu já estou falando aqui a coisa do meu irmão. Meu irmão é Evandro Brum, ele trabalha na Rádio Aparecida e faz o programa com a Mãe Aparecida. Então, se você não segue o programa com a Mãe Aparecida, vai lá, porque ele é bom. Então, meu irmão me levou para a igreja. E aí, enfim, falou, olha, tem uma comunidade aqui chamada Shalom. Enfim, não conheci o Shalom aqui porque eu fui embora para Macaé. Mas eu estava lá em Macaé, né? Eu fui vivendo coisas que eu sentia muita saudade de Deus, do que eu tinha experimentado aqui, porque nós estamos numa terra de graça. Nós estamos, a palavra que eu usei na música aqui, nós estamos numa terra santa. Aqui para onde você vai, você respira é Deus. Onde você respira é o Senhor, entendeu? É Jesus, é um santo aqui, outro santo ali. Você não precisa nem fazer muita força. Outros lugares é muita armação para você ter uma confissão, para você ter uma missa.
Enfim, eu fui para lá e eu fiquei muito mexida. E aí eu comecei a namorar, foi muito bom meu namoro no início. Mas depois eu comecei a perceber que eu dependia muito dele para viver. Muito. Muito, muito, muito mesmo. Tipo assim, nível hard. Era isso. Dependia muito. Eu dependia que ele falasse que aquela roupa estava boa. Eu dependia que ele falasse que eu podia colocar aquela música no carro. Eu dependia de todas as coisas. Apesar de eu ter a minha independência, eu dependia de muitas coisas. E um dia, essa dependência foi embora. Foi embora. Ele foi embora da minha vida. Né? Foi viver a vida dele. E aí ele disse assim, vive a sua que eu vivo a minha. Na verdade foi eu que disse, né? Já falei, foi eu que falei. Né? Vive a sua que eu vivo a minha. Né? Porque eu tenho um temperamento muito assim, tenho o temperamento da minha mãe. Mas eu tinha dado para ele metade de mim. Muita parte de mim. Muito de mim. E aí ele foi embora com isso aí. Ele roubou de mim, Luciana, não. Quando nós nos relacionamos com o outro, é esse risco que nós corremos. E nós não podemos nos aprisionar nas nossas dores e dizer, não vou mandar nada, não para ninguém. Meu irmão, o que é isso? Até na amizade. Você se relaciona com seu amigo, você dá dele. Na morte de um pai, na morte de uma mãe, você viveu metade da vida ali com ele. E ele vai embora e vai levar aquilo ali. E Deus vai sustentar até o fim. E aí eu tinha dado para talvez alguém que não merecesse mais do que ele merecia. Entende? Foi embora ele com a dor dele, mas eu também fiquei com as minhas. E aí eu comecei a cultivar essa dor num jarrinho, uma plantinha. Né? Cada dia eu colocava uma gotinha das minhas lágrimas no travesseiro, de falar mal da pessoa, de falar mal de Deus, porque Deus tinha feito aquilo comigo. E aí, de repente, eu não sabia mais quem eu era. Não tinha mais sentido na vida. Porém, Deus me fez para o céu. E tendo Ele me feito para o céu, Ele não tinha outro lugar aonde eu ia, ou Ele me conduzia, que não fosse para o céu. E aí, pela graça de Deus, minha mãe com o texto na mão um dia, disse para mim, Luciana, você precisa sair da cama, precisa sair dessa realidade. Eu era muito jovem, gente, muito jovem. Muitos de nós vivemos isso com 40, 50, 60, 70, sei lá, 80 anos que não, vai se preocupar com outra coisa. Mas, enfim, sei lá o que é. Esse foi um relacionamento, mas para você foi uma perda financeira, uma situação de um trabalho, alguém que te enganou, alguma realidade que aconteceu, e nós adoecemos com isso. Um dia, o meu irmão entrou no quarto e disse assim, Lu, vamos no lugar? Aí eu falei, vamos. Porque eu tinha que ir, senão minha mãe falou que se eu não fosse, ela ia me dar uma costa, né? Então eu fui, né? Aí eu fui. Cheguei nesse lugar, uma pessoa me sorriu e disse para mim o seguinte, eu estava com muita saudade daqui, porque eu tinha vivido aqui um tempo, e disse para mim o seguinte, olha, o meu nome é, não lembro o nome dele, e ele falou assim, eu sou missionário da comunidade Shalom, e sou da cidade de Guaratinguetá. Aquilo, eu nem tinha tanta, não estava nem me ligando como era a realidade de Deus. Aquilo foi a maior prova do amor de Deus por mim. Porque para dizer que Ele me amava, Ele me colocou alguém de um lugar que eu sentia falta. E para dizer que me amava mais ainda, esse alguém falou assim, volta aí amanhã porque a gente vai ter um evento, e aí a gente vai trabalhar nesse evento, eu preciso de alguém que me ajude. E eu voltei lá para trabalhar, gente, no evento. E eu voltei porque Ele me acolheu. Eu voltei porque Deus mostrou para mim uma pessoa que era da minha cidade e que estava ali porque Deus tinha movido a vida dela até ali. Este homem, ele foi até um lugar que as águas não podiam mais, estavam no pescoço e onde ele não tinha mais controle. O que é isso? Abandono nas mãos de Deus. E aqui na palavra, né, vai dizer que, eu ia ler, mas a gente vai perder muito, né, por conta do tempo que a gente tem. Ele vai dizendo, né, que as águas ele atingiam, levavam ele, as águas, tudo que está, tudo que essa água atinge se torna sã e saudável, e toda a parte onde chegar a torrente haverá vida. Este homem, ele estava com a água até o joelho, o cara foi conduzir ele até a vontade de Deus. Ele estava com a água até o tornozelo, foi até o joelho, foi até a cintura, foi até o pescoço, e ele
se abandonou, porque ele estava sendo conduzido. Ele se abandonou e foi. E tudo que essa água tocava se tornava saudável. Meus irmãos, minhas irmãs, tudo que a vontade de Deus toca se torna saudável. Porque ele tinha medo. Ele foi conduzido por Deus. Minhas irmãs, Deus nos conduz aqui hoje para sermos libertas e conduzidas e saradas por Deus. Não existe outro lugar para a cura das nossas emoções que não seja o coração de Jesus. Não existe, guardou isso aí, né? Não existe outro lugar que não seja o coração de Jesus. Bota aí no seu bolso. As feridas que te causaram, né? As dores que te causaram. Hoje a sua dependência da medicação que você quer sair, a dependência do seu filho, a dependência de alguém da sua família, a pessoa que você tanto quer, ou talvez a pessoa que você nem queira, mas está te perturbando a mente. Entende? Os meus planos, Senhor, toda vez, faz 27 anos que eu fico rezando, pedindo alguma situação minhas irmãs, olha para quem te olha. Jesus é a cura das nossas dores. E aí, lá quando eu entrei na comunidade, Deus foi me dando uma palavra, foi me dando palavras, e foi confirmando, foi me dando sinais, e foi confirmando que Ele era o Senhor da minha vida. Luciana, como é que eu faço para curar as emoções da minha vida? Como é que eu faço para perdoar? Como é que eu faço? É Jesus. Jesus. Muitas vezes as nossas dores emocionais é causada pela falta de perdão, pela falta de amor. Nós deixamos de amar, nós deixamos de perdoar. Quem é a pessoa, qual é a situação que está aí no seu coração que você não consegue perdoar? Como é que no Chamamos tem um livro que se chama Como Transformar, é até um curso, né? Como Transformar a Dor em Amor. Assim como o Fio de Ouro, são cursos do Ordo Amores. Mas como é que eu transformo a dor do amor? Amando como Jesus amou. E como é que eu aprendo a amar como Jesus amou? Quem sabe? Eu quero amar como Jesus amou. Eu tenho uma amiga que fala inglês muito bem, fluentemente. Eu preciso que ela me ensine. O que eu faço? Eu não vou ficar perto dela. Eu não vou colar nessa amiga e pedir que ela me ensine. O que essa amiga vai fazer? O que ela vai fazer, gente? Vai me ensinar. Então, como é que eu posso transformar a minha dor em amor? Como é que Cristo transformou a dor dele em amor? Morreu, foi crucificado, porque foi traído. Foi crucificado e aí ele ressuscitou. Luciana, mas eu não sou Jesus Cristo. Porém, nós somos criaturas de Deus. E Ele veio para nos resgatar, veio para nos ensinar. Minhas irmãs, eu poderia falar muitas coisas para vocês. Mas a única coisa que eu posso dizer é que a nossa dor física, a nossa dor emocional, ela só pode ser cuidada por aquele que viveu isso. Não é o seu melhor amigo que também vai te dar razão somente. Não é todo mundo que vai passar a mão na nossa cabeça. É Jesus. Não é somente nos reels, ou nos seguidores, ou naqueles que eu sigo, olha, o Padre Fábio fala muito legal, fica só curtindo o Padre Fábio, né? Muito bom. Mas ele fica passando o próprio Padre Fábio, né? Não, fica ali ouvindo ele, né? Aquelas palavras que Deus... Qual foi a palavra que ele usou para chegar naquela pregação? Quem é que sofre ou sofreu de solidão? Levanta a mão. Pois o único que pode curar e sanar essa solidão e que nunca vai me abandonar, quem é? Jesus Cristo. Eu não sei qual é a dor que você vive hoje. Talvez seja aquele perdão enterrado lá atrás. Lá atrás. Que eu não consigo dar. Que você tem razão mesmo. Foi uma tremenda, né, tristeza. Aquela situação, aquela pessoa que eu queria que se curasse, aquela situação que ainda não
aconteceu, ou aquela espera que eu vi, não sei o que é. Não sei. É o orgulho que eu trago aqui dentro de mim, porque eu não preciso, porque eu sou autossuficiente, né? A Mulher Maravilha. Quando nós trabalhamos num lugar que a situação é muito precária, né? Antigamente tinha aquelas bibliotecas que ficavam lá embaixo, né? Para quem é muito jovem não sabe, eu também não sei, né? Mas me falar. Tem aquela biblioteca que ficava lá embaixo, né? E ali os bibliotecários, eles ganhavam ganhavam um adicional de insalubridade. Porque aquilo fazia mal para a saúde deles. Quando nós buscamos a cura das nossas emoções, o nosso salário não é o de insalubridade. O nosso salário é a felicidade. Quer ser feliz? Pergunte a Cristo como ser feliz e siga Cristo. Quando nós perdoamos, revogamos ali, damos o carimbo da liberdade, da libertação para aquela situação, para aquela pessoa, para aquela espera que não vem, até mesmo para o Senhor, isso nos cura. A Luciana, que talvez tivesse perdida lá atrás, se encontrou. A minha vida é na consagração de Cristo para sempre, como comunidade Shalom. E a sua? É o texto diário que nos sustenta. É a missa que nos sustenta. São os sacramentos que nos sustentam. Que seja toda semana, que seja todo dia confissão, mas que o Senhor seja o início e o fim da nossa libertação e da nossa cura. Agora nós vamos colocar isso diante de Jesus. Coloca aí a tua mão para cima. E fala: Senhor, eu não sei perdoar. Eu não sei esperar. Eu não sei acreditar. Tenho medo de confiar. Mas eu espero, acredito e confio na tua palavra, na cura que vem de ti. E guarda isso. Porque todas as vezes que eu disser não, eu vou lembrar que Jesus é o sim. Todas as vezes que eu disser não, eu lembro. Todas as vezes que eu não quiser acreditar, eu vou saber que é Jesus que me conduz a acreditar. Todas as vezes que eu pensar naquela dor, naquela pessoa que me causou dor, eu coloco no diante de Jesus. E mais que isso, aquela que acreditou nas promessas do Senhor. O sim de Maria nos libertou. O abandono de Maria nos curou. Ela acreditou nas promessas de Deus. Não busquemos nas coisas e nas situações, nos remédios, se for, pelo amor de Deus, se você está aí, né, no seu tratamento, continue o tratamento, né? Mas não busquemos somente nisso. Nosso maior remédio, Jesus. Juntamente com aquele remédio, juntamente com aquela dor, juntamente com aquela agonia, eu vou colocar ali a gotinha do Espírito de Deus. O meu terço diário. Minhas irmãs, Deus, Ele fala muito forte no meu coração, que no meio de nós, muitas de nós, nos vestimos e nos calçamos, nos maquiamos, com uma maquiagem chamada falta de perdão. Muitas de nós temos inúmeras razões, mas a razão maior é Jesus.